Obrigado, meu irmãozinho Daniel. Continue sempre com esse programa maravilhoso, que a audiência cada vez subindo mais. Bom, agora voltamos ao estúdio com um assunto sério. Diabetes. Se você não tem, um parente seu tem, um vizinho tem, e tem que ser curado, pode ser prevenido. Com o Dr. Jackson Caiafa, recebemos aqui no estúdio de gente carioca, da melhor qualidade, o homem que entende tudo, até já lançou um livro. Dr. Jackson, é com você. O que você sabe sobre diabetes? É um fantasma assustador? Tem cura? Existe uma prevenção? Pois é, vamos conversar agora com um especialista no assunto, Dr. Jackson Caiafa, que organiza seminários, congressos, faz questão que essa data seja lembrada e nunca esquecida. O que é diabetes, doutor? Diabetes, Fernando, é uma síndrome. Síndrome nós chamamos de uma doença que tem várias causas, né? Em que é caracterizada por uma grande coisa específica, que é o aumento da glicose no sangue, a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue. O açúcar é o nosso combustível. O açúcar é que alimenta as nossas células. A sua célula do cérebro só conhece um tipo de alimento, o açúcar. Mas quando esse açúcar permanentemente está alto no organismo, ele começa a lesar uma série de coisas, uma série de tecidos, levando a problemas nos olhos, nos rins, nos vasos, no coração, entendeu? E é responsável por causa disso, quando não é bem tratado, por problemas muito sérios, sendo considerada a maior causa de cegueira adquirida através da retinopatia diabética, a maior causa de insuficiência renal crônica, que leva o paciente à diálise com a nefropatia diabética, e a maior causa de amputações de membros inferiores no mundo, né? Causada pelas lesões dos nervos e dos vasos das pernas. Daí você organizou uma cartilha, não é isso? Essa cartilha é preventiva e ela alerta, né? Alerta quem talvez não saiba que tem a diabetes, né? Porque a incidência é muito grande, né? Essa cartilha ela foi organizada, ela foi feita na primeira vez para que nós pudéssemos na época fazer a visita escolar, que é uma das características de um evento anual que nós temos no Rio de Janeiro, que é a Semana de Atenção ao Diabético do Rio de Janeiro. Nessa semana, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, um grupo de acadêmicos de enfermagem treinados pela Associação Carioca de Diabéticos visita 100, 200, 300 escolas municipais, de acordo com o programa de cada ano, e distribuímos essas cartilhas para as crianças entre 9 e 14 anos, para que elas possam entender o que é e levar para casa esse conhecimento, chamando a atenção dos seus pais. Na verdade, com isso nós queremos matar 2 coelhos com a cajadada, né? A criança já tem diabetes desde cedo? A criança já pode ter diabetes desde cedo. Existem vários tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum, que é o que atinge a pessoa normalmente depois dos 35, 40 anos de idade. E ele é devido à hereditariedade e é devido ao tipo de vida que a pessoa leva. Pessoas obesas, né, que não fazem exercício, que não caminham, essas pessoas têm mais probabilidade de desenvolver o diabetes. E o diabetes da criança é o diabetes tipo 1, que muitas vezes é um diabetes decorrente de uma virose, uma doença que ataca o próprio organismo, fazendo com que ela produza menos ou acabe a produção de insulina, que é a enzima que pega a glicose e leva a glicose para dentro da célula, né? Vamos dizer assim, o garfo que o organismo usa para oferecer a glicose para a célula se alimentar. Você instituiu foi instituído, né? Uhum. Todo ano existe uma semana de combate à diabetes, ou de alerta, né? Vamos chamar assim. Quando é essa semana? A Semana de Atenção ao Diabetes do Rio de Janeiro, ao Diabético do Rio de Janeiro, é uma semana que foi criada há 5 anos atrás, né? Nós estamos fazendo esse ano a quinta semana. Isso que vocês estão mostrando é o programa da 4ª Semana de Atenção ao Diabético do Rio de Janeiro. E ela foi criada para que a gente não tivesse apenas o dia 14 de novembro, porque mundialmente se comemora o dia 14 de novembro como um Dia Mundial do Diabetes. E nós conseguimos, junto com a Arquidiocese, com a participação muito forte da Arquidiocese, autorização e já há 4 anos iluminamos o Cristo Redentor em azul no dia 14 de novembro, e esse ano também faremos isso. Só que, para não ficar num dia só, nós criamos a semana. E nessa semana nós temos ações que envolvem desde corridas, congressos de diabéticos,
a visita escolar, ações de rua, com identificação e orientação a pacientes na rua, coisas que nós fazemos normalmente todos os meses, mas nesse mês é intensificado numa semana só. Essa ligação deve ser alguém já telefonando para saber algum detalhe Provavelmente. sobre diabetes. Nós estamos no estúdio gravando, tem muita gente no auditório, então deve ter alguém já querendo se informar mais. Então, se ela for pega no início, tem cura, né? Na verdade, esse diabetes tipo 1, normalmente é um diabetes que a gente não pode evitar muito. Tem que identificar cedo e tratar bem a criança, quando ele acontece. O diabetes tipo 2, que é responsável por mais de 95% dos pacientes diabéticos, que é o tipo 2, é, como eu lhe disse, uma doença que depende de uma capacidade de ter, de uma hereditariedade, de uma possibilidade, e depende também do tipo de vida que essa pessoa leva. Então, se desde cedo ele se sabendo, né, propenso a ter diabetes, porque tem parentes diabéticos, tem pai, tem avô diabético, ele se volta para uma vida mais saudável, procura não ganhar peso, procura manter atividade física, procura comer de uma forma mais saudável, alimentos mais saudáveis, essa pessoa provavelmente ou vai evitar ter diabetes, ou vai conseguir ter esse diabetes muito mais tarde. Em vez de ter aos 40 anos, vai ter aos 70. Né? Fazendo com que o período de sofrimento dele diminua muito. Né? Porque uma pessoa que fica diabética aos 40 anos, se tratar bem, ele consegue evitar as complicações. Mas se fizer como, infelizmente, muitos, talvez a maioria faça, porque a diabetes não dói, né? Diabetes no começo não dá nenhum problema, fingir que não é diabético, com o passar dos anos, de 10, 15 anos, ele começa a ter as complicações graves. Essas complicações são efetivamente graves, como ele disse, cegueira, infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, amputação. Esses produtos diabéticos, que são light ou diet, né? Esses que são válidos? Eles são válidos, sim. Tudo que facilite com que esse paciente não engorde, né, não ganhe peso, consiga manter uma atividade mais saudável, são válidos, totalmente válidos. Eu não sou endocrinologista, né, eu sou cirurgião vascular, mas por ser da Associação Carioca de Diabetes, a gente acaba entendendo mais, não só por ser, mas por ter tido avô diabético, ter irmão diabético, né? Eu procuro ainda me manter não diabético, né? É minha meta. Mas os produtos light diet ajudam. Só que não é acreditar que isso é a única coisa a se fazer. Vou comer produto diet, vou comer produto light, com isso eu resolvi meu problema. É mais do que isso, né? Bom, só quero deixar algum recado para os nossos telespectadores, porque essa prevenção é muito importante. E atenção, né? Quero algumas palavras. Eu primeiro deixar também com você essa outra cartilhazinha, que é uma cartilha de cuidado com os pés. Essa é outra, né? Isso, é uma cartilha que é colocada para que os pacientes que sejam diabéticos, aqueles diabéticos, saibam que se ele tomar determinados cuidados, nós vamos estar evitando aí 70%, 80% das amputações. Né? A maior causa de amputação, por incrível que pareça, no diabético, são os pequenos traumas. É um sapato apertado, andar descalço, pisar num prego e não perceber, porque ele desenvolve uma insensibilidade à dor. Então, os cuidados pequenos com os pés são muito importantes. E o segundo, convidar todos para participar efetivamente dessa Semana de Atenção ao Diabético no Rio de Janeiro, que vai ser de 7 a 14 de novembro esse ano, com várias ações, inclusive nós estamos lutando, podemos contar inclusive com certeza com o seu apoio, né, tentando fazer um grande show pelo diabetes, talvez ali na Enseada de Botafogo. Ótimo. No dia 14 de novembro, na hora que o Cristo se tornar azul, a gente inicia um show. Pode contar bem bonito. Você está de apresentador, né, do palco. Porque se nós dependemos do poder público, infelizmente, nós temos dificuldade. Um grande problema que o diabético tem é contar com o apoio dos poderes federal, municipal, estadual, em todos os lugares. Eu vou o Brasil todo falando sobre isso, porque não se entende a importância da educação e do cuidado preventivo nesse paciente. Deixa um contato seu, não tem problema. Tá, eu posso deixar o contato da associação, posso deixar o meu celular, talvez seja mais fácil, até o do telefone efetivamente, 9981-1038. A associação funciona na Avenida Nossa Senhora Copacabana, 647, sala 1001. Né? Lá nós procuramos orientar. Infelizmente ainda não temos
uma sede própria em que nós possamos desenvolver o que a gente mais planeja, que é um ambulatório gratuito para o diabético, para uma orientação mais adequada. Bom, obrigado pela sua presença. Com licença, Fernando Reschke. Até semana que vem. Obrigado, Dr. Jackson, pela sua presença em nosso programa. Diabetes é um assunto da maior importância. Volte sempre. E assim chegamos ao final. Uma pena, né? Mas semana que vem tem mais. Vocês viram quantos assuntos importantes no nosso programa? Saúde, show business, Noite Carioca, Cida Moraes, Fernando Reschke, seu apresentador, está à disposição de vocês. Pois é, antes de dormir, ligue no nosso programa porque você vai ter uma boa notícia, vai dormir melhor, com gente alegre, gente feliz, tudo pra cima na semana de vocês. Gente Carioca é isso, é luxo, é humor, é gente que faz pelo Rio de Janeiro. Até semana que vem, sempre aqui no Canal 14, nesse mesmo horário. E tenha uma boa semana. Gente Carioca, o must da televisão brasileira. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Gente, se eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo, sou brasileira, sou carioca e sou gente carioca. Super Vídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81. 2266-4547. Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.